Tudo bem? Bom, como prometido, né? Vamos falar hoje sobre equilíbrio de corpo. O tempo todo eu falo pra vocês que é muito importante ter um equilíbrio de corpo pra gente conquistar nossos objetivos, né? E aí todo mundo fica me questionando, mas Carol, o que é um equilíbrio de corpo? Gente, um equilíbrio de corpo, um corpo quando ele está em equilíbrio, ele tem que funcionar como uma orquestra, tá? E o que é um corpo funcionando igual uma orquestra? Então, vamos pensar na questão da digestão. Eu tenho que ter uma boa digestão, tá? Eu tenho que ter um intestino funcionando muito bem, para ter uma boa absorção de nutrientes, para ter formação de serotonina, que é o neurotransmissor que dá aquela sensação de bem-estar. E esse intestino funcionando bem, ele vai ajudar a levar informação para o meu cérebro que eu tô ficando saciada, que eu posso parar de comer. Eu tenho que ter também um sono reparador, né? A gente sabe que durante o sono a gente faz formação de hormônios, então um sono reparador é quando eu acordo disposta, né? Toda vez que eu acordo disposta, eu tive um sono reparador. E nesse sono reparador, eu faço sim formação de hormônios que ajudam muito no processo de emagrecimento, ou no processo de hipertrofia, ou no processo de recuperação muscular, né? Além do sono, um corpo, quando ele está em equilíbrio, ele tem um estresse controlado. Né? A gente pode até passar por situações estressantes, mas o meu corpo se adapta a tudo isso, tá? Então, esse corpo, quando ele está em equilíbrio, ele tem sim estresse, porque a gente tem estresse, porque é vida, né, gente? Senão a gente falaria que era céu, né? Mas como é vida, nós temos estresse. Só que nosso corpo passa por esse estresse se adaptando àquela situação, né? Se adaptando, porque ele tá ali, tá em equilíbrio e tal. Então, isso é um corpo em equilíbrio. E também a questão de se sentir com energia ao longo do dia. Percebo que muitas vezes alguns pacientes entram aqui e falam assim, chega às 6 da tarde, às vezes recebo paciente que fala assim pra mim, Carol, chega às 6 da tarde, eu não sou ninguém, acabou a minha energia, eu simplesmente não consigo fazer mais nada, só que eu tenho todas as tarefas da minha casa, eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho todo, né, um contexto de vida, né? Porque todo mundo tem uma vida, além de 6 da tarde, mas que a pessoa não consegue dar sequência na vida porque ela fica super fadigada e cansada. Então, isso não é um corpo em equilíbrio, né? Então, a gente, pra dizer que o corpo tá em equilíbrio, é que assim, tem energia ao longo do dia, tá? Consegue ter energia ao longo do dia. Além disso, um libido sexual. Então, libido sexual normal, né? Também uma indicação de que seu corpo está totalmente em equilíbrio. Você está fazendo produção de hormônios, tá tudo bonito ali como manda o figurino para você conseguir ter, né, esse libido sexual ali, né, bem ativo, bem normal ali, tá? O corpo, quando ele tá realmente em equilíbrio, né, quando tá tudo bonito, quando a digestão tá boa, o intestino tá bom, o sono tá reparador, esse corpo, ele não tem episódios de compulsão alimentar, né? Você não tem episódios de, assim, comer muito chocolate, ou de repente comer excesso de doce, ou de repente tomar muita bebida alcoólica. Esse corpo, se realmente está em equilíbrio, tá funcionando como uma orquestra, ele não tem episódios de compulsão alimentar, tá? Então, gente, tudo isso que eu falei é um corpo que ele tá, assim, pleno, funcionando como uma orquestra. Mas, Carol, como que eu faço para acontecer isso no meu corpo? Como que eu faço para que meu corpo realmente fique em equilíbrio? É aí que a nutrição entra e faz tudo isso com maestria, tá? É uma profissão que realmente consegue deixar o corpo em equilíbrio, gente. É muito apaixonante a nutrição exatamente por isso, porque é ela que faz com que tudo isso se movimente. Por quê? Porque é a nutrição. Por que é a nutrição que faz tudo isso, né? Porque simplesmente tudo funciona com nutriente, tá? E o nutriente, ele tá presente nos alimentos, não é assim? Então, quando eu vou pensar em formação de hormônios, em neurotransmissores, em tudo que eu falei, tudo se forma à base de nutrientes. E quem que dá o combustível para o nosso corpo? São os nutrientes, os alimentos que são ricos em nutrientes que vão dar combustível para o nosso corpo, tá? Para fazer tudo isso, para formar hormônios, neurotransmissores, para te dar energia ao longo do dia, para fazer com que tudo funcione como uma orquestra, tá? Só que somos seres individuais e muitas vezes o alimento que é bom para um não é bom para outro, não beneficia tanto o outro. E é aí que a nutrição também entra com essa questão da individualidade o tempo todo, do tipo assim, peraí, essa pergunta aqui é difícil responder pra você porque depende do seu corpo, depende do seu funcionamento, depende de por isso que existe a anamnese, né? Que eu sempre falo pra vocês, gente, de acordo com a anamnese que eu vou conseguir saber qual é o alimento correto pra entrar na sua dieta, qual é o alimento que não funciona tanto pra você.
tá? É por isso que existe a anamnese. Na anamnese, por sinais e sintomas, eu consigo sim detectar qual alimento é super benéfico para o organismo desse meu paciente e qual o alimento que é super maléfico, super vilão para esse meu paciente, tá? É de acordo com sinais e sintomas que eu consigo observar isso o tempo todo. É lógico que existem alimentos com maior potencial alergênico, né? A gente já sabe que tem alimentos que são de difícil digestão para mais pessoas. Então, por exemplo, o leite de vaca, os derivados de leite, o glúten, a soja, são alimentos com potencial alergênico muito grande, muito alto e que pode sim ser ruim para muitas pessoas. Mas existem outros, gente. Por que na maioria das vezes a nutrição é muito certeira nos resultados, né? Por que dá tanto resultado? Porque exatamente, gente, a gente consegue detectar os alimentos que são ruins, os alimentos que são bons e fazer uma dieta muito individualizada, tá? E aí a gente vai melhorando o quê? O processo de digestão, a gente vai melhorando o processo de absorção. Quando eu melhoro o processo de absorção via intestinal, eu consigo levar nutrientes para dentro do corpo do meu paciente. E quando eu levo esses nutrientes, a informação que eu tenho para o cérebro é que o paciente está saciado, que ele pode parar de comer. E olha que loucura, gente, porque daí se ele fica saciado e pode parar de comer, ele começa a comer menos. E se ele começa a comer menos, ele começa a ver mais resultados, seja em emagrecimento, seja em hipertrofia, seja em performance, ele começa sim a ver resultados. Não é assim? E aí, gente, quando a gente melhora essa questão da digestão, da absorção, a gente melhora também consequentemente. Então, quando eu penso que esse organismo ele tá assim, tendo uma boa digestão e uma boa absorção, eu penso que esse organismo está tendo nutriente. E aí, o que vai acontecer? Tendo nutriente, eu consigo ter um sono mais reparador. Eu consigo fazer com que esse paciente durma melhor, com nutrientes, tá? E aí, esse sono reparador faz com que esse paciente forme hormônios que ajudam muito no emagrecimento, no ganho de massa muscular, na performance. E daí, vai ficando também controlado a questão do estresse. Por quê? Porque eu consigo, de quebra, regular o cortisol, que é o hormônio do estresse. Toda vez que esse cortisol está desequilibrado, desajustado, que eu estou estressado, que eu não estou bem compensado com nutriente, o que acontece? Acontece uma formação de gordura abdominal. Mas quando eu compenso isso com nutriente, quando eu equilibro o meu corpo e faço uma produção correta de cortisol, então eu pego um paciente com uma dieta super equilibrada, recebendo todos os nutrientes, controlando o cortisol, evitando excesso de bebida alcoólica, evitando excesso de cafeína. Controlei cortisol, diminui gordura abdominal. O que eu tenho mais que fazer? Estou compensando também a minha insulina, porque a minha dieta tá bonitinha, eu não tô fazendo pico de insulina, eu não tô tendo uma ingestão inadequada de açúcares e carboidratos, porque eu tô sim fazendo uma dieta adequada. O que vai acontecer? Eu vou diminuir episódios de compulsão alimentar, não é? E aí, como que vai acontecendo? O meu corpo vai entrando em equilíbrio, gente. Olha o que o nutriente faz. Olha que uma escolha alimentar adequada pode fazer pelo seu corpo. Olha que loucura que é a nutrição. Olha como que pode ser um nutriente dentro do seu corpo. O nutriente correto dentro do seu corpo, ele pode fazer milagres por você, tá? Porque daí controlou o cortisol, diminuiu a gordura abdominal. Controlei a insulina, controlei compulsão alimentar, tá? Fui controlando tudo. Esse paciente que fez uma escolha alimentar correta, que está com o processo de digestão correto, absorção correto, ele tem sim uma regulação de insulina, ele não faz pico de glicose e nem queda de glicose ao longo do dia. Por isso que ele mantém a energia dele legal ao longo do dia, uma energia boa ao longo do dia. Ele não fala assim, nossa, pós-almoço eu tô morto, ou depois no fim da tarde eu tô morto. Não tem essa. A pessoa tá sempre com energia ali ao longo do dia. Além dessa questão, a gente tem nutriente ali que está formando hormônio e que faz a pessoa ter uma libido sexual ok, adequada, tá? Então, gente, o que eu quero falar para vocês é exatamente isso hoje, que a escolha correta de um alimento pode desencadear, sim, uma cascata maravilhosa ou horrorosa dentro do seu corpo. Então, o alimento, ele pode ser, sim, vilão ou mocinho, mas é muito individual, não dá para falar que todo mundo... É por isso que a nutrição dá tão certo e é por isso que as pessoas procuram nutricionistas, porque elas observam que sim, a dieta é muito individualizada e o tipo de alimento colocado também é muito individualizado, porque um alimento ele pode trazer benefícios ou malefícios para um corpo, tá?
E aí é muito individual. E é por isso que a sua escolha, ela sempre vai começar à mesa. É por isso que quando a gente pensa, quando a gente pega um prato, aquele prato ele vai determinar se você vai ter um dia maravilhoso ou um dia ruim. Um dia com energia ou um dia sem energia. Um dia que a sua disposição vai ser uma, no outro vai ser outra. E é por isso que de repente você está sempre mal, sempre ruim, sempre se sentindo mal. Porque de repente a sua escolha alimentar está muito inadequada para o seu corpo. E às vezes a pessoa, ela acha que ela tem um hábito super saudável, mas ela está errando nas escolhas alimentares. Mesmo aqui, pego muitos pacientes que eles se alimentam bem. Se você for olhar assim no cardápio deles, é uma alimentação saudável. Mas, gente, muito de repente, a gente pega os sinais e sintomas e avalia esse cardápio que ele está trazendo, está ruim, não está de acordo com os sinais e sintomas que ele traz. E aí sim que tem que ajustar, é aí que entra a nutrição. A gente precisa fazer um ajuste nessa dieta, nessa alimentação, para que a gente traga esse corpo para o equilíbrio e nesse equilíbrio ele consiga os resultados. Então, resultado de emagrecimento, resultado de hipertrofia e performance só existe com o corpo em equilíbrio. Então, quando eu falo em corpo em equilíbrio, é intestino, é digestão, é sono reparador, é intestino, é não ter compulsão alimentar, é tudo isso que eu citei. Então pense você agora, se você tá assim com esse corpo em equilíbrio ou se precisa melhorar. E repense nas suas escolhas, porque é a sua escolha, a mesa, que vai fazer com que seu corpo entre em equilíbrio e é esse equilíbrio de corpo que vai fazer com que você tenha os resultados que você tanto almeja. Sabe aquele resultado para dezembro? Então ainda dá tempo. Tá? Porque nesses 4 meses que temos até dezembro, são 4 meses para deixar o seu corpo em equilíbrio perfeitamente, para que a gente consiga esse resultado. Equilibrou, perdeu. Não tem jeito, gente. É assim, tá bom? Beijo, beijo, beijo.